Chicago Bulls e Houston Rockets. Opa, pessoal, e aí, tudo certo? Esse é o vídeo de hoje que nós vamos falar, né? Vamos falar a respeito desse confronto que aconteceu nessa noite aí, né? De terça para quarta-feira, dia 13/1 para dia 14/1 de 2026. Houston Rockets venceu dentro de casa por 119-113. Um brabo Chicago Bulls, né? Chicago Bulls perdeu por 6 pontos de diferença, mas que sem o Kobe White, sem o Josh Giddey, conseguiram competir bem contra um time que é fato que tá focado ali, né, para enfrentar o Oklahoma City Thunders nessa semana, mas foi um bom jogo deles ali. A gente teve um Trey Jones se destacando, um Buzelli jogando bem também, mas acima de tudo, do outro lado, um Houston Rockets que chega quente ali para encarar o Oklahoma City Thunders. Antes da gente falar a respeito desse jogo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo e também conhecer o nosso grupo VIP, o grupo de tips, está na tela para vocês. Melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo com muitos guias, e-books, favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over-under e muito mais. É disso que a gente vive e esse foi um jogo que a gente acompanhou com bastante atenção, porque vocês sabem, né? A gente gosta de explorar times mais fracos e o Bulls é um time que defensivamente sofre bastante e permite diversos overs. Foi um jogo que a gente acompanhou com bastante atenção ao lado de OKC e San Antonio Spurs. Bom, 6 pontos de vantagem para o Houston Rockets no fim do placar, mas eu acho que o mais importante para essa partida foi ter seus principais titulares, né, seus 4 principais titulares, Sengun, Kevin Durant, Jabari Smith e também o Amen Thompson, se destacando muito em momentos diferentes da partida. Claro que o Kevin Durant é uma constante, ele foi bem do começo ao fim, algo que se cobrava muito no começo da temporada dele, que só começava a acelerar ali do segundo, quarto, terceiro, e aí no quarto ele sempre tinha aquelas dobras ali que obrigavam ele a soltar a bola. Não, agora ele tá arremessando desde o começo, vem numa fase espetacular, jogando basquete de alto nível que a gente espera dele, mas acima de tudo também fazendo seus companheiros jogarem, né? Desde a lesão do Fred VanVleet, esse Houston Rockets começou a temporada como incógnita. Quem iria armar esse time? No fim das contas, algo que poderia ser muito bom, todo mundo arma um pouco, acaba sendo meio ruim. Eu já vou destacar esse ponto negativo, mas vamos exaltar o Houston, que também teve ali o Amen Thompson muito bem, foi indicação nossa aqui no canal, né, com mais de 19,5 pontos dele. Ele pontuou muito bem, principalmente no terceiro e último quarto. Um cara que fisicamente é especial, não tem jeito, e também teve ali um Sengun sendo muito influente desde o começo da partida, armando, pontuando, puxando marcação. Eu sou apaixonado pelo jogo do Sengun. O Jabari Smith ficou um pouquinho mais sumido, mas ele apareceu ali no último quarto, matando 2 bolas de 3 importantíssimas e silenciando ali, vou dizer silenciando o ginásio, porque no fim das contas eles estavam jogando em casa, né? Mas silenciando ali o time do Chicago Bulls e sendo bem importante também, tá? Como eu disse para vocês, a gente precisa destacar os pontos negativos também desse Houston Rockets, mas vamos destacar o ponto positivo do lado do Chicago Bulls. O Buzelli é um cara que eu gosto bastante também, mas a gente precisa destacar o Trey Jones, que terminou ali com 12 arremessos de quadra convertidos de 13 tentados, um aproveitamento absurdo. Foi o grande cestinha da partida, com 34 pontos e 7 assistências. Vem substituindo muito bem o Josh Giddey e também o Kobe White ali quando precisa, não importa quem, ele tá sempre ali correspondendo, ou pelo menos nos jogos mais recentes, tá, que a gente acompanhou. Foi muito bem, faltou um pouco de apoio, o Buzelis completou para 19 pontos, mas a gente vive uma temporada decepcionante ali do Vucevic, dos outros jogadores ali da equipe dos Bulls, não dá para esperar muita coisa, né? O Vucevic é muito mais um líder, mas no fim das contas, para mim, longe de ser aquele jogador que ele foi no começo da passagem dos Bulls, não tinha muito o que o Chicago fazer, acho que dentro dos limites dele eles jogaram o que podiam, mas a gente tinha ali o Houston Rockets com seus principais jogadores pontuando ali nos 2 dígitos, e mais do que isso, o Houston Rockets, que mesmo com algumas dificuldades conseguiu vencer por um placar alto, mas eu acho que sofreu demais, tá? Defensivamente teve uns pontos bem fáceis, principalmente os que o Trey Jones fez atacando a cesta. Enfim, foco agora é no Oklahoma City Thunders, mas a gente precisa destacar os pontos negativos do Houston. Eu ainda sinto, né, que o Doca tá com dificuldade de fazer esse time jogar como um todo. É verdade que não dá para você contar ali com um time sem um armador de origem. No começo da temporada você tinha ali o Shepard como um possível armador. Ele teve um primeiro jogo ali tenebroso na temporada, diversos turnovers contra o Oklahoma City Thunders, tomada de decisão errada. Foi uma inconstante muito grande no começo da temporada, mas depois ele se encontrou como um cestinha. Hoje ele carrega muito menos a bola, ele passa menos, ele tá muito mais ali para pontuar e arremessar de 3, mas aí acabou que ficou para todo mundo armar um pouco, né, dentro desse time. Só que me parece muito que esse Houston não tem muita jogada desenhada, não. Fala a verdade, parece que eles estão sempre ali carregando a bola para dentro, usando a gravidade dos jogadores, né? O Durant que volta e meia atrai dobras, o Sengun quando começa a rodopiar ali e atacar a cesta também volta e meia atrai uma dobra, ou pelo menos ali o marcador dele, mais um cara ali gerando dúvida, né? E tem também o Amen Thompson, que fisicamente ele fica muito tempo aberto ali, às vezes ataca a cesta por trás, por mais que no papel ele esteja como point guard.
dificilmente ele tá carregando a bola, dificilmente não, né? Nesse jogo ele não carregou tanta bola assim, mas a gente consegue ver aí que eles carregam a bola, usam da gravidade, da capacidade de talento deles para atrair um marcador e encontrar um espaço. Não parece uma jogada muito bem desenhada, que no fim das contas acaba parecendo que é quase que um improviso, tá? No fim das contas, a gente sempre vê o Kevin Durant armando bastante o jogo no final da partida. A gente indicou mais de 4,5 assistências dele, ele terminou a noite com 4 assistências, né? Mas ele teve possíveis assistências com frequência dentro dessa partida. Terminou com 28 pontos, 10 rebotes, foi muito bem e, cara, praticamente tudo que ele tentava, ele estava dando certo ofensivamente. Um cara que a gente sabe tanto que ele joga, mas a facilidade que ele ainda tem para pontuar é bizarra, mesmo fazendo arremessos difíceis. Só que ele teve 3 ali chances de possíveis assistências tranquilas. Uma ali para o Steven Adams, que no fim das contas pararam com falta, uma para o Amen Thompson no final também pararam com falta, e uma para o Shengo, que também pararam com falta. Então, acabou que ele não conseguiu a 5ª assistência, apesar de ele ter margem para isso, principalmente no último quarto, né? Geralmente os times fazem dobras nele, ainda mais quando ele tá quente, e aí ele sempre encontra um espaço por conta da altura dele, do talento que ele tem, e dessa vez ele encontrou o Jabari Smith para converter bolas de 3 importantíssimas. Mas repito, esse lado ofensivo do Houston Rockets ainda me parece muito improvisado. Muito se critica o Ime Udoka porque ele não consegue fazer uma das maiores armas ofensivas da história da liga render aquilo que se espera, né? Mas a gente também não viu isso acontecendo muito em Phoenix, por mais que as médias do Durant, o aproveitamento dele seja absurdo, né? Se cobra muito que você consiga potencializar esse talento que ele tem, ainda mais com esse elenco forte que o Houston Rockets tem. Falta um armador? Falta, eu acho que eles precisam encontrar esse cara, já que sabem que não podem contar com o VanVleet desde o começo da temporada, só que ainda assim eu acho que ele poderia fazer melhor, esse ataque do Houston poderia ser um pouquinho menos engessado. Claro, eles não têm jogadores ali de tanta movimentação, tem o Amen Thompson, às vezes eles tentam ali o Cody na escalação titular, mas eu acho que não é isso. Eu acho que eles precisam potencializar de fato aquilo que esses jogadores têm de melhor, senão dá para ter um time mais leve, que se movimente bastante, criar jogadas e parar um pouco com isso que me parece muito improviso dentro do jogo deles. O próximo desafio é o OKC. Será que eles vão ter essa facilidade de pontuar? Mais do que isso, será que 103 pontos, se eles sofrerem, eles vão fazer os 114 necessário? O OKC é uma das melhores eficiências defensivas da NBA e vem com a confiança lá em cima, já que na cabeça deles eles devem ter exorcizado um grande rival. Eu não acredito nisso, mas o fato que a confiança do OKC vai ser enorme para esse jogo. No primeiro encontro entre essas franquias, a gente teve um confronto no qual ficou claro que o OKC estava um degrau acima do Houston Rockets, porque mesmo sem o J-Dubs eles conseguiram vencer. E o Houston Rockets precisou ali de um Shengun completando para mais de 40 pontos, um J-Dubs de fora, para ir para a prorrogação. Isso porque dava para ter resolvido ali no tempo regulamentar, porque o Durant fez cagada no final e o árbitro não marcou, né? Mas enfim, foi um jogo no qual o Oklahoma City Thunders, mesmo com tudo isso acontecendo, conseguiram vencer. Vamos ver o que vai acontecer agora. O OKC deve vir completo, sem somente o Zay Hartenstein. No primeiro jogo, o Luguentz Dort fez uma marcação individual ali no Durant absurda e fez muita diferença. O Kevin Durant sofreu, mesmo com o overtime, ele não chegou ali nem a 25 pontos, se eu não me engano. Será que ele vai conseguir ali se livrar ali de um Luguentz Dort? Porque o Chicago Bulls não tinha um defensor que nem ele para poder colocar ali que nem uma pulga em cima do Durant, não. Tô ansioso para esse próximo jogo, vai ser um confronto interessante. Bom que o Houston Rockets chega de vitória, que o OKC também, para que a gente tenha um confronto com os dois times ali em confiança altíssima. Ainda acho o OKC favorito, mas o grande ponto é que o Houston Rockets ainda tem muito a melhorar, tá? Se o Oklahoma City Thunder teve uma sequência recente meio esquisita, no fim das contas, as dificuldades dele contra os Spurs é muito mais uma questão de encaixe, porque de fato ainda é o melhor time da NBA, é o favorito para o título da liga nessa temporada, e o Houston Rockets é um dos principais desafiantes, ou deveria ser, mas ainda tem muito a ser feito. Bom, pessoal, quero agradecer a audiência de vocês, o like eu espero que tenham deixado. Muito obrigado pela audiência de todos e